Existe uma batalha acontecendo agora, enquanto você assiste a este vídeo, e ela não envolve armas, explosões ou exércitos visíveis. Ela acontece em silêncio, no campo da atenção, da percepção e do significado. A maioria das pessoas nunca percebe essa guerra porque ela não interrompe o cotidiano, ela o estrutura. Trabalhamos, consumimos, conversamos, reagimos e tudo parece normal. Mas normalidade não é neutralidade. A história humana sempre foi moldada por forças que não se apresentam diretamente, mas que organizam valores, crenças e escolhas. Quando antigas tradições falavam de anjos e demônios, não estavam descrevendo criaturas folclóricas, mas princípios atuantes na realidade. O erro moderno foi literalizar o símbolo ou descartá-lo por completo. Em ambos os casos, perdemos o mapa. E quando se perde o mapa, a guerra continua, só que sem consciência. Nunca houve tanta informação disponível e, paradoxalmente, nunca foi tão difícil sustentar sentido. Muitas pessoas acordam cansadas, mesmo sem esforço físico. Sentem ansiedade sem causa clara, uma pressão difusa como se algo estivesse sempre atrasado dentro delas. Não é tristeza clássica, nem depressão explícita. É um esgotamento existencial. A sensação de estar vivendo no modo automático, respondendo a estímulos, expectativas e demandas que nunca cessam. A vida vira uma sequência de reações. Esse estado não surge do nada, ele é sintoma de uma psique constantemente fragmentada, capturada, estimulada e drenada. As tradições antigas reconheciam esse estado imediatamente, não como falha moral, mas como perda de eixo interior. Algo essencial foi sequestrado, a capacidade de habitar a própria consciência com presença. As tradições iniciáticas chamavam esse estado de esquecimento. Não esquecimento de informações, mas esquecimento de si, um afastamento gradual do centro interior que organiza significado. Quando o símbolo se perde, a realidade se torna apenas funcional. Trabalhar, produzir, conduzir, repetir. O humano deixa de ser intérprete do mundo e passa a ser apenas operador. Esse esquecimento não acontece por ignorância simples, mas por excesso. Excesso de estímulos, de ruído, de narrativas externas, ocupando o espaço onde deveria existir escuta interior. É nesse vazio simbólico que surgem as forças que os antigos chamavam de arcontes, não como monstros externos, mas como sistemas de dominação psíquica que prosperam quando a consciência está fragmentada. Onde não há centro, qualquer força governa. Quando lidos literalmente, textos antigos parecem estranhos ou ultrapassados, mas quando lidos simbolicamente, tornam-se mapas preciosos da psique humana. A Bíblia, a gnose, o hermeticismo, Platão, os mitos egípcios e gregos falam da mesma estrutura, uma realidade intermediada por forças de ordem e forças de distorção.
Anjos representam princípios de mediação entre o invisível e o visível, entre o sentido e a forma. Arcontes representam forças que cristalizam, repetem e mantêm a consciência presa à superfície da experiência. Platão chamava isso de mundo das sombras. A gnose chamava de prisão do cosmos inferior. A linguagem muda, mas a estrutura permanece. Esses textos não descrevem o mundo externo apenas, descrevem o funcionamento interno da mente humana, quando perde a sua verticalidade. O labirinto hoje não é feito de pedra, é feito de notificações, feeds infinitos e estímulos desenhados para capturar a atenção. Nunca houve tantos espelhos e nunca foi tão difícil saber quem se é. A identidade se fragmenta em perfis, opiniões rápidas e reações automáticas. O algoritmo não cria o vazio, ele explora um vazio pré-existencial. Ele age como um arconte moderno, não impõe força, mas induz repetição. Quanto mais previsível a mente, mais fácil governá-la. O mundo digital amplifica um problema antigo, a perda da narrativa interior. Sem uma história interna coerente, o sujeito se torna permeável a qualquer narrativa externa. O campo de batalha não é político nem tecnológico, é simbólico e ele atravessa cada pessoa. Se tudo isso soa exagerado para alguém, provavelmente não ressoa. Mas, se algo aqui incomoda, não é por acaso. A inquietação não é defeito, é sinal de que ainda existe sensibilidade simbólica. Nem todo mundo percebe a guerra invisível. Muitos se adaptam ao vazio e o chamam de normalidade. Outros sentem um incômodo persistente, uma recusa silenciosa sem aceitar que a vida seja apenas isso. Esse incômodo é o início da consciência. Não torna ninguém especial, mas torna alguém responsável. As tradições sempre afirmaram: o despertar não é concedido, é reconhecido. Ele começa quando a pessoa percebe que algo dentro dela está sendo disputado. Atenção, tempo, energia psíquica. Onde isso vai, a realidade se forma. A guerra invisível não acontece fora, ela acontece dentro. Anjos e arcontes não disputam territórios geográficos, mas estados de consciência. Um anjo, simbolicamente, é tudo aquilo que reconecta a mente ao sentido, à totalidade, à verticalidade do ser. Um arconte é tudo aquilo que fragmenta, repete, automatiza e captura. Um pensamento obsessivo pode ser arcôntico. Um insight silencioso pode ser angélico. Não se trata de moralidade simplista, mas de direção da consciência. Aquilo que amplia a presença, integra a experiência e gera sentido, atua como força de ordem. Aquilo que reduz o humano à reação, ao medo e à compulsão, atua como força de aprisionamento. A guerra não é vencida com crenças, mas com lucidez. Na tradição simbólica, anjos não são seres sentimentais com asas, são funções da realidade. Representam inteligência, mensageiros entre níveis, pontes entre o invisível e o visível. Psicologicamente, são momentos em que a consciência percebe significado
onde antes havia apenas caos. Um sonho que revela algo esquecido, uma leitura que organiza a visão de mundo, um silêncio que devolve eixo. Essas experiências sempre foram chamadas de angélicas porque religam. Religião no sentido original é religação. Anjos não salvam, eles orientam. Eles não decidem pelo humano, apenas indicam direção. Por isso, na Bíblia, o anjo sempre diz: não temas, mas nunca retira a escolha. A presença angélica é sutil, exige atenção. Não se impõe, apenas aponta. Arcontes na gnose são governantes do mundo inferior, mas não no sentido político direto. Eles governam pela repetição, pelo medo e pela ignorância. Psicologicamente, são padrões mentais que mantêm o sujeito preso ao conhecido, mesmo quando o conhecido é sofrimento. O medo da mudança, a necessidade de validação constante, a identificação total com papéis sociais. Arcontes não criam, eles administram o existente. São forças conservadoras da estagnação. Quanto mais inconsciente o indivíduo, mais eficiente o domínio arcôntico. Não porque haja maldade intencional, mas porque sistemas se alimentam de previsibilidade. Uma mente que nunca silencia é uma mente governável. A prisão não tem grades, tem hábitos. A queda nas escrituras não fala de culpa moral, fala de descentralização da consciência. Adão representa o humano integrado. A expulsão do Éden simboliza a entrada na fragmentação. Comer do fruto é identificar-se exclusivamente com o conhecimento externo, desconectado da sabedoria interna. A partir daí, o humano passa a trabalhar com o suor do rosto, ou seja, vive na fricção constante com a realidade. Essa queda não é um evento passado. Ela se repete sempre que a pessoa perde contato com seu centro simbólico, sempre que vive apenas na superfície. A guerra invisível começa aí, na disputa pelo centro. Quem ocupa o centro da consciência governa a experiência. Uma das maiores confusões modernas é tratar o mal como algo externo, separado, quase mitológico. As tradições profundas sempre entenderam o mal como distorção da ordem, como não substância própria. É a ausência de integração, é quando partes da psique se separam do todo e passam a agir de forma autônoma. O mal cresce onde não há consciência. Por isso, combater o mal externamente, sem trabalhar o interior, apenas desloca o problema. A guerra invisível não é vencida eliminando inimigos, mas reintegrando fragmentos. Luz não luta contra a escuridão, ela a dissolve. Essa é uma chave iniciática fundamental que muitas leituras literais perderam. Na leitura simbólica, Cristo não vem fundar uma religião, ele vem revelar um estado de consciência. O reino não é deste mundo. Significa, não pertence à lógica arcôntica da repetição e do controle. Cristo representa o humano que recupera o eixo interior e, por isso, não pode ser governado pelas forças inferiores. Ele atravessa sistemas, desafia autoridades, rompe automatismos. Por isso é ameaçador.
não porque prega rebeldia externa, mas porque encarna liberdade interna. A crucificação simboliza o conflito inevitável entre consciência desperta e sistemas de controle. A ressurreição simboliza a vitória do sentido sobre a forma, não como um milagre externo, mas como possibilidade interna. Essa guerra não acontece em planos distantes. Ela se manifesta nas pequenas escolhas, onde você coloca a sua atenção, o que você consome mentalmente, como reage ao desconforto. Fugir constantemente do silêncio fortalece forças arcônticas. Sustentar presença mesmo no incômodo fortalece forças de ordem. Não é sobre isolamento nem espiritualidade performática, é sobre qualidade de atenção. Uma vida inteira pode ser vivida sem nunca ser habitada conscientemente. A guerra invisível se vence momento a momento, não com grandes gestos, mas com microdecisões internas. A maioria das pessoas perde não por maldade, mas por distração. Nenhuma força age sem consentimento interno. Isso é crucial. Anjos não violam, arcontes não forçam, eles seduzem pela inércia. O humano é o campo onde essas forças se encontram. Quando a pessoa assume responsabilidade pela própria consciência, ela deixa de ser território ocupado e se torna agente. Isso não traz conforto imediato, pelo contrário, desperta quem dorme, mas também devolve dignidade existencial. A guerra invisível só é trágica quando não é percebida. Quando percebida, ela se torna caminho. O silêncio não é ausência de som, é ausência de ruído interno desnecessário. Em todas as tradições, o silêncio é o primeiro antídoto contra o domínio arcôntico, porque ele interrompe a repetição. Uma mente que nunca silencia não escuta, e uma mente que não escuta não percebe os movimentos sutis da consciência. O silêncio não resolve problemas, mas revela sua natureza. Ele devolve profundidade à experiência. Não precisa ser místico, basta ser honesto. Alguns minutos de atenção plena já começam a reorganizar o campo interno. Observar sem julgar é um ato profundamente espiritual, porque rompe com a reação automática. Quando você observa um pensamento obsessivo sem se identificar com ele, algo muda. A força perde domínio, e isso é gnose prática, conhecimento vivido não intelectual. A observação devolve liberdade porque cria espaço entre estímulo e resposta. É nesse espaço que a consciência age. Anjos operam nesse espaço. Arcontes tentam fechá-lo. Quanto menor o espaço, maior o controle. Quanto maior o espaço, maior a liberdade. Babel não foi apenas confusão linguística externa, foi fragmentação da linguagem interna. Quando não sabemos nomear o que sentimos, ficamos vulneráveis a narrativas prontas. Recuperar linguagem simbólica é recuperar soberania. Não se trata de falar bonito, mas de pensar com profundidade. Palavras moldam realidade. Onde a linguagem empobrece, a consciência encolhe. Por isso, essa guerra também é cultural. O empobrecimento simbólico favorece o domínio arcôntico.
Não existe neutralidade psíquica. Ou a consciência se organiza ou será organizada. A ideia de que não pensar sobre isso é uma escolha neutra é uma ilusão conveniente para sistemas de controle. A guerra invisível não exige militância espiritual, mas exige responsabilidade. Ignorar não protege, apenas entrega o território. Esperança não é esperar que algo externo salve, é sustentar presença mesmo sem garantias. As tradições nunca prometeram conforto, prometeram sentido. E sentido não elimina sofrimento, mas o integra. Um humano integrado sofre diferente, sofre com dignidade e consciência. Isso muda tudo. O despertar não acontece de uma vez. É um processo de lembrar e esquecer e lembrar novamente. A guerra invisível não termina, ela se transforma. Cada camada de consciência traz novos desafios. Não há ponto final, há amadurecimento. Nenhum despertar é totalmente solitário. Mesmo os eremitas escreviam para alguém. Comunidade simbólica não é concordância total, mas ressonância. Pessoas que se ajudam a lembrar. Onde há escuta, há resistência ao vazio. Transformar símbolos em dogmas é entregar novamente a consciência. A verdade simbólica não aprisiona, ela abre. Quando vira crença rígida, torna-se arcôntica. A vigilância é constante. Este episódio não encerra nada, ele aprofunda. Se você sente que apenas tocamos a superfície, isso é intencional. Algumas ideias precisam de tempo, silêncio e desenvolvimento. O aprofundamento continua fora daqui, com mais espaço e mais densidade. Se você quiser seguir investigando essa guerra invisível com mais profundidade, há conteúdos complementares que expandem essas ideias sem pressa. O link está disponível para quem sentir que esse caminho ressoa. Obrigada por estar presente de verdade até aqui. Não por concordar, mas por escutar. Se algo tocou você, escreva nos comentários uma palavra que represente essa experiência. Mais importante do que respostas é a qualidade das perguntas que agora você carrega.